o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Onde é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz, tudo bem? Quanto tempo, né? Estava viajando no trabalho e não levei meu violão. Tudo bem? Nós temos um Deus maravilhoso que cuida da gente em todos os momentos, né? E hoje eu queria ler com vocês o Salmo 78, a salvação do povo infiel. Oi, irmão Ivonete, tudo bem? Fernando? Tudo jóia, Fernando? Lá do outro lado, né, Fernando? É noite, quase fim de dia já aí, né? Fim de manhã, quer dizer. Irmã Ivonete, tudo bem? É lindo esse louvor, né? Ah, se todos fizessem isso que essa música fala. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer de verdade, né? Ah, se fosse assim. Mas amém. A nossa natureza adâmica nos leva por caminhos perigosos. Madrugada, né, Fernando? É, cara. Tá fresquinho aí, porque aqui tá um calor, cara, que nem te falo. Mas amém, querido. E assim diz o Salmo 78, meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas. Jesus abriu a boca em parábolas, lembra? Proporei enigmas da antiguidade. Ele falava muito do Antigo Testamento e das leis. O que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Aqui a gente vê uma afirmação. Nós temos passado para frente para os nossos filhos. Pastores, vocês têm passado para frente para as suas ovelhas. Igreja de Cristo, vocês têm passado para frente para aquele que está do seu lado. O que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que
nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aqui ele está falando diretamente do povo que saiu do Egito, né, que durante muitas vezes no caminho se queixou, e coisa muito atual, nós nos queixamos demais também, mas é normal, né? Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha, tiveram medo, voltaram para trás, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Ele fez maravilhas à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez que atravessassem, fez as águas ficarem como um muro. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. No deserto partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade, águas que enchem as profundezas. Da pedra fez sair fontes e fez correr águas como rios. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo. Não vou ler mais, sabe por quê? Se eu continuar lendo, a gente vai chegar à conclusão de que nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas a questão é o seguinte: hoje, dentro desse texto, eu vejo que nada mudou muito de lá para cá, porque nós temos os nossos momentos difíceis e os nossos momentos de murmurações. Mas nesses momentos de murmurações, nós temos murmurado de encontro à palavra de Deus ou contra a palavra de Deus. Quando eu quero dizer contra a palavra de Deus, não contra Deus e não contra a palavra de Deus. Mas se nós confessamos a nossa fé nisso aqui que está escrito, o porquê que nós murmuramos tanto? Por que nós lutamos tanto contra os arguilhões, como Paulo fala? Não adianta recalcitar, assim como Paulo recalcitou. Quando Paulo ali encontra Jesus Cristo no caminho para Damasco, Jesus fala: sou eu. E não adianta recalcitar contra os aguilhões, não adianta você lutar contra mim. Porque na realidade você já faz parte de mim, você já é meu. E eu já te chamei desde o ventre da sua mãe. Entende? Desde a fundação dos tempos, desde a fundação da terra. Então, o que eu quero falar para você hoje é o seguinte: desde a fundação da terra, Deus nos chamou. Alguns ele chama para vaso de honra e outro para vaso de desonra. Ah, mas como assim? Como funciona isso? Cara, eu não sei, entendeu? Eu não vou entrar aqui numa área complicada, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: firme o seu coração em Cristo. Procure entender, porque às vezes nós murmuramos tanto e vamos tanto contra a palavra, a própria palavra dele. Ele nos promete isso. Ah, mas eu estou doente, eu tenho alguns problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu passo por algumas coisas, algumas questões dentro de mim que me afastam da presença. Deixa eu te falar uma coisa a respeito do afastar a presença. Essa presença já se afastou de nós no Éden, entende? Só que o próprio Deus, ele prepara um plano de salvação. O plano de salvação, ele consiste em alguns passos, mas o passo mais importante: ele envia Jesus Cristo para reconciliar o homem com ele, entende? Através da fé em Cristo, da fé nas coisas que Cristo passou. E se você ler esse texto, muitas coisas que foram ditas aqui logo no comecinho, lá na frente com Jesus Cristo aconteceu. Ele falou em parábolas, ele falou de coisas da antiguidade, ele nos ensinou através daquilo que já tinha acontecido, entende? E ele continua nos ensinando hoje através daquilo que vem acontecendo. O que nós precisamos é começar a abrir os nossos olhos do Espírito, os nossos ouvidos, e buscar entender tudo o que está acontecendo nesse tempo. Por que tanto suicídio? Por que tanta morte? Por que tantas pessoas se degladiando uma com as outras? Por que tanta falta de amor? Isso não é novidade, para mim também não me surpreende, porque a própria palavra de Deus fala a respeito disso. Que o amor de muitos se esfriaria, pais matariam filhos, filhos matariam pais. Então, quer dizer, isso não me assusta, isso não me admira, porque já é algo que foi predito por Deus lá atrás. Entende?
É claro que nós não queríamos ver isso, mas isso vem da maldade do coração do homem, da dureza do coração do homem, da dificuldade que o homem tem de se reconciliar com Deus. Eu não consigo entender essa parte. Tá, como qualquer outro povo que acredita em qualquer outro Deus. Cara, eu vejo gente se entregando em outras religiões de forma absurda. Uma entrega tremenda. E o que, que nós temos entregado? 1 ou 2 dias sentado numa cadeira ouvindo alguém falar a respeito desse Cristo, né? Alguns caras lá em cima cantando algumas músicas a respeito ou não desse Cristo, porque eu como, né, ministro, ou era, não sei, ministro, às vezes eu canto músicas no altar, cantava músicas no altar, e como se eu estivesse falando de alguém que eu realmente não conhecesse. Isso faz um mal tremendo. Então, quando você vai falar a respeito, que nessa música, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não vamos confundir o louvor com canções, tá? Vamos confundir o louvor com o seguinte: quando você acorda de manhã, certo? Você acordou de manhã, você já acordou com o joelho dobrado no chão? Clamando a Deus pela misericórdia, agradecendo a Ele por um novo dia, mesmo que o dia seja um dia difícil, cara. Entende? Ele vai ficar mais leve. Ele vai ficar mais leve, eu te garanto. A única coisa que nos dá força para levantar de manhã é a própria presença desse Deus. Mesmo que você ache que Ele não está com você. Ele velou por você a noite toda. Ele permitiu que mais uma vez você respirasse. Ah, eu não acredito nisso, isso é problema teu. Entendeu? Ele permite essas coisas todos os dias da nossa vida. Ele permite que nós erremos, Ele permite que nós acertemos, Ele permite todas as coisas. Deus é um Deus de permissão. Ele vai permitir que você faça tudo. Aquele que tem o Espírito Santo aqui dentro, aquele que tem o Espírito Santo guardado dentro de você, mesmo que você faça coisas erradas, esse mesmo Espírito Santo ele vai virar o quê? Vai falar para você: olha, filho, tá errado. Você está fazendo alguma coisa que não está agradando a presença desse Deus, né, Fernando? Hoje, o Fernando escreveu aqui: hoje precisava escutar algo assim. Sabe, Fernando, uma das coisas mais complicadas no nosso dia, principalmente você que está muito tempo longe do Brasil, cara, eu sei que é uma loucura aí, sempre correria, você começa a trabalhar cedo, na hora que você sai já é noite, e é uma coisa desenfreada, e às vezes você se sente sozinho nessa luta, nessa batalha. Graças a Deus você tem filhos aí, né, tal, e cara, aqui no Brasil, numa cidade tipo nossa, que tipo Lins lá que mora tua irmã, e tipo Penápolis que eu moro aqui, às vezes a gente se sente só aqui. São poucos os amigos, mas são bons, tá? O que nós precisamos fazer é o seguinte: nos assentemos com os nossos amigos. Vamos transmitir coisas boas. Vamos falar desse Cristo de forma sincera e direta. O que nós precisamos é viver uma vida sincera e direta com esse Cristo. Cara, se eu tô errado, se eu tô pecando, eu preciso ter uma vida de sinceridade com esse Cristo. Uma vida de verdade com esse Cristo. A única forma de você caminhar lado a lado com Cristo é você tentando, fazendo como Paulo fala, seja parecido comigo assim como eu sou com Cristo. Seja semelhante comigo, seja parecido. Não seja como Cristo, porque isso a gente não vai conseguir. Mas você consegue chegar o mais próximo possível da semelhança. Como? Use a tua boca para falar coisa boa, certo? Se for criticar alguém, critique com razão, mas que essa pessoa não seja escarnecida por você. Às vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Vai ter alguém que vai falar, algumas pessoas que vão falar a respeito disso hoje, se alguém ouvir, certo? Mas eu queria que você entendesse uma coisa: tudo que eu falo, tá? Eu não falo para destruição, eu falo para edificação, tá? Antes que você pense alguma coisa ao contrário. De quem você está falando, Carlos? Vai saber. Fica tranquilo. Certo? Outra coisa que nós precisamos fazer para ser semelhantes como Paulo foi semelhante. Cara, a gente tem aqui, ó, um baita de um livrão que ele deixou pra gente viver e lutar o máximo possível para vencer essa luta de pecado, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Nós vivemos essa ansiedade hoje porque nós esquecemos na realidade de onde nós viemos e para onde nós vamos.
Muitas pessoas têm medo da morte, por exemplo. Eu já não tenho medo disso. Eu encaro a morte como algo muito positivo até, certo? Para aqueles que são salvos. Uhum. Às vezes nós perdemos pessoas cedo, né? E nos entristecemos. No caso, nós devemos nos alegrar, certo? Agora eu queria falar só um pouquinho a respeito desse lance aqui na nossa região. Suicídio é algo, assim, cara, forte, tremendo. É, a palavra difícil de falar é praticamente uma desgraça o que acontece sobre a nossa terra hoje. Você vê aí, há poucos dias agora, um pastor tirou a própria vida. O que leva um pastor a tirar a própria vida? O que leva um pastor não, o que leva um homem a tirar a própria vida. Porque antes de ser pastor, ele é um homem. Ele é um homem que provavelmente estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. Nós precisamos, assim como eu disse antes, de amigos para poder falar, abrir a boca, gritar, pedir socorro, certo? Pedir socorro, olha, me ajuda. É necessário, gente, é necessário. Eu nunca tive esse negócio de depressão. Às vezes eu tenho crise de ansiedade porque eu tenho algumas coisas em mim que eu quero que aconteça e acabam não acontecendo. Mas assim, se você tem esse tipo de problema, se isso te aflige grandemente, deixa eu te falar uma coisa, peça socorro. Peça socorro o mais rápido possível. Não entre sozinho numa caverna. Não entre. Certo? Quando Elias entra lá na caverna, lá se esconde lá, certo? O que Deus faz? Vai como um vento, vai como não sei o que e chama ele para fora. Não entre sozinho de forma alguma. E cara, se você for ver, Elias tinha feito uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia, fazer fogo descer do céu e lamber a água e lamber a oferta naquele dia. Não entre numa caverna sozinho. Está passando por dificuldade, peça socorro. E tem um Deus que nesse momento está contigo, que está aqui comigo e com muitos outros, que às vezes você não conhece profundamente, mas você precisa conhecer. Aí você nunca mais vai se sentir sozinho, quando você passar a conhecer e a reconhecer esse Deus. Porque desde o princípio ele diz, eu estarei com vocês em todo o tempo. Cara, basta a gente acender a luz. Basta a gente entender essa palavra, eu estarei com vocês em todo o tempo. Quando ele fala em todo o tempo, é em todas as situações. Agora, depende de nós lutarmos aí a favor disso. Depende de nós querermos fazer isso. Certo? Mas, Carlão, você não acredita na teologia calvinista? Que, cara, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Teologia é teologia, nós necessitamos de teologia, e o pastor que falar que não precisa de teologia, que teologia é burrada, que teologia... Esses dias eu ouvi um cara falando isso, meu Deus do céu, para tudo, breca, certo? Se não existisse a teologia, não haveria entendimento a respeito disso. Tanto que para você chegar a ser um pastor, você precisa estudar demais, certo? Demais, para não falar burrada. Entende? Mas amém. Isso aí é outro caso. Queridos, primeiro versículo do Salmo 78 diz: meu povo, escutai o meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. São essas aqui as palavras. Está na Bíblia, cara. Inclina os seus ouvidos, olha para ela, lê, devora ela. Nós passamos quanto tempo no Facebook? Agora mesmo, por exemplo. Faz quanto tempo que eu estou falando? Eu nem sei quanto tempo eu estou falando, graças a Deus. Mas assim, que tudo isso, uma parte do nosso tempo, do nosso dia, seja tirado para isso. Certo? Seja retirado. Oi, Betinho. Firmeza, irmão? Cara, eu tive aí em Osasco e não fui na igreja, velho. Tá? Mas da próxima vez eu vou. Cara, tira o seu tempo para isso aqui. Meu Deus. Quantas pessoas sofrem e morrem simplesmente porque não buscaram entender esse Deus. Não buscaram compreender quem é esse Deus. E não adianta a gente sair de culto em culto, de campanha em campanha, de busca em busca. A gente só vai tropeçar a cada dia. A gente só vai tropeçar. Se a gente não buscar entender e compreender e conhecer de fato quem esse Deus é. Entende? Ele é um Deus de misericórdia, sim, mas ele é um Deus de justiça.
certo? Inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas de antiguidade. Cara, é tempo, certo? Irmão, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei, só sei o seguinte, está muito difícil. São tempos muito difíceis. São tempos de tanta luta que o homem desacredita até que Deus realmente está com ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele está. E Ele luta diariamente ao nosso favor. Principalmente Cristo. Cristo não veio, não desceu na terra, não passou aqui 33 anos. Durante 3 anos Ele não pregou à toa. Ele não ensinou o que é ter uma vida cristã à toa. E hoje Ele está sentado no mais alto trono, ao lado do Pai, aguardando o momento de voltar e vir buscar a tua santa igreja imaculada. Essa é a nossa realidade. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. E você? Você já olhou por esse prisma? O meu lugar não é a terra, o meu lugar é o céu. Certo? É lá o meu lugar. Então eu tenho que olhar para aquele lugar. É para aquilo que eu tenho que olhar. E quando você olha para aquele lugar e você compreende que lugar é esse, você começa a trazer esse lugar para você. A terra e o céu, ela tem uma ligação muito grande. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. Certo? Então vamos começar a ligar as coisas corretamente entre nós e Deus, entre nós e o nosso mediador Jesus Cristo. Cara, entrega definitivamente sua vida a Ele. Eu tô passando por uma situação, não é problema, mas é por um momento complicado, ministerialmente falando, e isso naturalmente vai tocar no meu dia a dia, na minha vida sem ser a vida ministerial. E hoje eu vou para o 3º dia, que é toda noite de joelhos eu leio o Salmo 119. Por que, Carlos, você decidiu ler o Salmo 119? Não sei. Eu sempre ouvi que era o salmo mais longo da Bíblia. Já tinha lido ele algumas vezes também, mas já fazem 2 dias que eu leio e vou para o 3º hoje à noite. Deixa eu falar para você, se você tiver essa oportunidade, faça isso durante alguns dias. E comece a prestar atenção o tanto que Deus clama para que o tanto que Deus clama para que nós ouvíssemos essa palavra, para que nós pudéssemos engolir essa palavra e guardar dentro de nós essa palavra. O tanto que o salmista fala, Senhor, vivifica essa alma, vivifica essa vida, vivifica isso daqui. E Deus sempre vem com uma resposta vivificando o homem. E é todos os dias que Ele faz isso. E deixa eu te falar uma coisa, quando Ele vivifica a sua vida, Ele não está te levantando para você conquistar coisas, Ele está levantando você para conquistar pessoas, conquistar vidas, certo? A gente tem alguns problemas em termos de prosperidade, a prosperidade bíblica, a prosperidade isso, a prosperidade aquilo. Isso tudo são ramos que os homens começaram a plantar. A prosperidade é uma vida plena com Deus, uma vida plena com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas ao seu redor. Certo? É isso. Haverá problemas nesse meio desse caminho, com algumas pessoas haverá problemas. Peça perdão, perdoe e segue o teu caminho. Ah, mas eu não confio mais naquela pessoa. Amém. Perdoa, pede perdão e segue o teu caminho. Certo? Deixa a pessoa. Se a pessoa não muda, se a pessoa não deseja mudar, deixa ela lá. Não tem problema. Talvez da mesma forma que você vai para o céu, ela vai do jeito que ela é. Então relaxa. Certo? Vamos começar a relaxar. Crise de ansiedade, temos crise de ansiedade todos os dias porque nós não sabemos o que nós desejamos. Quando eu começo a me sentir ansioso, é para cá que eu vou. Sabe por quê? Porque aqui cura toda a minha ansiedade, porque eu sei que a minha ansiedade é Ele, não as coisas desse lugar. É difícil a gente poder compreender isso morando e vivendo neste lugar. Mas nós somos estrangeiros, passageiros nesse lugar, indo e buscando o destino, que é Jesus Cristo. Amém? Eu não sei se eu fui claro no que eu estou falando, tá?
Eu tenho o costume de ler e reler algumas vezes e gosto de falar em cima do que está escrito aqui. Mas fica na tua mente isso agora. Encurte aí. Salmo 78, verso 1. Meu povo, escutai o meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, da boca de Deus, aqui. E tudo que o Carlos disse hoje aqui, vai conferir aqui, tá? Não acredita no que o Carlos fala, não. Tá bom? E nós temos que fazer isso aqui. Existia um povo muito inteligente, muito sábio, que era o povo de Bereia. Tudo o que eles ouviam, eles confirmavam na palavra de Deus. Amém? Vamos crer nessa palavra, vamos crer naquilo que Deus tem separado para mim e para você. Amém? Cuidado neste caminho com falsos profetas, com homens que levantam o seu peito dizendo eu faço, eu posso, eu consigo, com homens que se autodenominam santos demais, certo? Cuidado. Seja puro. Peça para Deus entendimento e sabedoria que Ele vai dar. Pede para Deus discernimento em todas as coisas. Outra coisa, não esqueça do que eu falei. Está com problema, peça socorro. Não interessa quem. Peça socorro. Amém? E vamos louvar mais uma vez o nome desse Senhor. Tá bom? E hoje é isso, gente. Senhor meu Deus, neste dia, neste momento, agora eu clamo, Senhor, e oro, pedindo para que o Senhor venha sobre cada um de nós com mais misericórdia, com mais benignidade, Senhor Deus. Tende misericórdia de cada um de nós que somos pecadores, Deus. Coloca em nós uma sede, uma fome tremenda da Sua presença e um desejo tremendo de estar diante de Ti, Senhor Deus. Que nós possamos falar das Tuas maravilhas, dos Teus milagres, Deus. E não só falar, como também participar. Então, neste momento, eu peço que o Teu Espírito Santo vá a todos os lugares, do mais perto ao mais longe. Alcance meu querido Fernando lá do outro lado, né, Fernando? Vai com Teu Espírito Santo na casa dele, no lar dele. Vá, Senhor, trazendo transformação, restauração, Senhor Deus. Lá em Osasco, com os meus amigos de Osasco, Betinho, Carlos, Pastor Júnior, Paizão Gilberto, a família, Igreja do Nazareno, Central de Osasco, amor e cuidado. A minha família daqui, da Igreja do Nazareno, de Penápolis, aos meus amigos queridos, Deus, vá com Teu toque, vá com Teu Espírito Santo, vá com o poder, Senhor. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus nós clamamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer.
amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declaramos, Senhor, em louvores e misericórdia, que só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor venha sobre você e sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. E só mais uma coisa, eu vou repetir mais uma vez. Salmo 78, verso 1: Meu povo, escutai o meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Amém? Seja abençoado. Em nome de Jesus.